Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da atividade do ciclo 4. O exercício 1, ele apresentou duas estruturas e falou que ambos têm a mesma fórmula molecular, que é C6H12O2. Ele falou que essa primeira estrutura é responsável pelo odor exalado pelas cabras e a segunda é responsável pela essência de morango. Aí ele quer saber qual que é a função orgânica responsável pela essência de morango, que é esse segundo composto, que tipo de isomeria que tem entre esses dois compostos. Toda vez que aparecer esse COOH no final, quer dizer que é ácido carboxílico, tá? Então, é C-O-OH. E toda vez que aparecer esse COO, é éster, é C-O no mesmo carbono. Então, esses aqui, eles têm funções orgânicas diferentes, tá? O segundo composto é a função orgânica éster. Então, é ele que é responsável pela essência do morango. Aí, a gente já pode descartar a opção A, que é ácido carboxílico, e a opção B, que também é ácido carboxílico, porque ele queria saber qual que era a função responsável pela essência do morango, que é o éster. Aí ele pergunta qual que é o tipo de isomeria. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles têm a função orgânica diferente, quer dizer que a diferença está na função orgânica. Se a diferença está na função orgânica, isomeria de função, tá? Então, a opção correta é a opção D. Exercício 2, ele deu 7 compostos, aí depois ele vai pedir para a gente identificar a opção correta. Eu já desenhei os compostos para agilizar a nossa gravação, já coloquei a fórmula molecular também. Etil são 2 carbonos, metil é um carbono, amina quer dizer que tem nitrogênio, tá? Então, eu desenhei o etil, depois eu desenhei a amina, que é o N, e coloquei um metil ligado a ele. O N tem que fazer 3 ligações, então, 1, 2, completei com hidrogênio. Aqui o hept são 7 carbonos, o AN, entre os carbonos as ligações são simples, o 2, no carbono 2 vai ter alguma coisa, que é o ONO, então, o grupo funcional da cetona. O exercício 3, pente são 5 carbonos, o 2, lá no carbono 2 tem alguma coisa, essa coisa é o N, que é a ligação dupla. Propil, 3 carbonos, amina é o N faz 3 ligações, então uma, completei as outras com hidrogênio. But, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Ato quer dizer que tem o éster, que é C-O-O, e metila, um carbono, ligado ao oxigênio. O hept são 7 carbonos. O AN, entre os carbonos, todas as ligações são simples. O 3, lá no carbono 3 tem alguma coisa, que é o ONO, então o grupo funcional da cetona. E o último, ácido, quer dizer que vai ter que ter esse grupamento aqui, ou no primeiro ou no último carbono do seu desenho. Pente são 5 carbonos, contando com esse carbono. O AN, ligações simples. E o OICO é do ácido carboxílico. Aí eu olhei as fórmulas moleculares e vi quais batem. Aqui, A1 bate com a 4. A2 bate com a 6, perdão, A2 bate com a 7 e A5 bate com a, perdão, A2 bate com a 6 e A5 bate com a 7, tá? Aí falou assim, os compostos 1 e 4 são isômeros de posição. Então, eu vou olhar o composto 1 com o composto 4. Realmente, eles têm a mesma fórmula molecular. Agora, eu vou ver se realmente eles são isômeros de posição. Para ser isômero de posição, a única diferença na cadeia tem que estar na posição, tá? Aqui, eu tenho uma cadeia que tem um heteroátomo, então, eu tenho uma cadeia heterogênea. Aqui, eu não tenho heteroátomo, porque ele não está entre carbonos, então, essa cadeia ela é homogênea. Então, eu tenho uma cadeia heterogênea e uma cadeia homogênea. A minha diferença está na cadeia, não está na posição. Então, essa opção aqui está errada. Ele falou que o composto 5, composto 5 é este. E o composto 7, realmente, eles têm a mesma fórmula molecular, então eu posso analisar. Eles são isômeros de cadeia. Para ser isômero de cadeia, a diferença entre os dois tem que estar na cadeia. Isto aqui, ó, é grupo funcional de éster. E isto aqui é grupo funcional de ácido carboxílico. Então, a diferença não está na cadeia, a diferença está na função. Isso quer dizer que essa opção está errada. Tinha que ser isômero de função, tá? Agora, ele quer analisar o composto 2 com o composto 6. Então, o composto 2 tem esta fórmula e o composto 6 tem esta fórmula. Realmente, a fórmula dos dois é igual. Então, eu posso analisar qual que é a diferença entre eles. Ele falou que os dois são isômeros de posição. Se eles são isômeros de posição, a insaturação, a ramificação ou o grupo funcional tem que estar em posição diferente e essa tem que ser a única diferença entre os compostos. Aqui, ó, eu tenho o grupo funcional da cetona no carbono 2.
Aqui, qual que é o outro composto que ele pediu para eu analisar? O 6. Aqui, eu tenho o grupo funcional da cetona no carbono 3. Então, eu tenho a mesma função, porque os dois são cetona. Eu tenho o mesmo tipo de cadeia, aberta, aberta, saturada, saturada, linear, linear, homogênea, homogênea. Então, a única diferença é a posição do grupo funcional. Ó, um está no carbono 3, o outro está no carbono 2. Então, realmente, essa opção está correta, tá? Ele fala que o composto 3 é tautômero do composto 4. Se você observar aqui, ó, o 3, ele não repete, eu nem circulei ele não repete com nenhum outro grupo, nenhum outro composto, a fórmula molecular dele. Então, não tem como ele ser isômero de nenhum outro, tá? Ele falou que o composto 5 e o composto 7, o 5 e o 7 são, o 5 é ácido carboxílico, o 5 é éster, então está errado. E o 7 é um éster. Na verdade, ele é um ácido carboxílico, então ele inverteu. Então, essas duas aqui também estão erradas, tá? Exercício 3. Ele deu aqui as opções 1, 2, 3 e 4. Colocou o nome das funções orgânicas que ele tem dos grupos, dos compostos. But são 4 carbonos, eu já coloquei. 1 quer dizer que lá no carbono 1 tem o grupo funcional do álcool, porque é ol. E aqui no carbono 2 tem o grupo funcional do álcool, que é ol. Se você observar, ambos têm a mesma fórmula molecular, tá? Aqui, ele estava no carbono 1, aqui ele passou a estar no carbono 2. Então, esses aqui são isômeros de posição, ok? Agora eu leio as opções, tá? Ele falou pente 2-eno. Pente são 5 carbonos. O 2 quer dizer que a dupla está no carbono 2. E aqui é o metil but 2-eno. But são 4 carbonos, metil 1 carbono, o en ligação dupla, tá? Então, aqui a dupla também permanece no mesmo lugar. Se você observar, os dois têm a mesma fórmula molecular. Só que isso aqui é uma cadeia linear. E isso aqui é uma cadeia ramificada, ela tem 3 pontas de carbono. Se ela é uma cadeia linear e uma ramificada, a diferença está na cadeia. Então, aqui é a isomeria de cadeia, ok? Aqui, no 3, ele falou propanal. Prop são 3 carbonos, al é aldeído. E depois ele falou propanona, 3 carbonos, cetona, tá? Ambos têm a mesma fórmula molecular. Se um é aldeído e o outro é cetona, a diferença está na função. Então, esses dois são isomeria de função. E no 4, ele falou que é o etanoato de metila. Et são 2 carbonos, ato é o éster, metila é 1 carbono. Então, eu coloquei aqui. E depois ele falou que ele tem o metanoato, que é 1 carbono, ato é o éster, de etila. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. Só que aqui, ó, eu tenho o carbono 2 e o carbono 3, o oxigênio é um heteroátomo. E aqui o oxigênio heteroátomo está entre o carbono 1 e o carbono 2. Mudou a posição do heteroátomo, então aqui quer dizer que a gente tem metameria, tá? Aí ele fala o seguinte, ele quer saber quais opções estão corretas. Ele falou que a afirmação 1 dele, o composto butan 1-ol e o butan 2-ol apresentam entre si isomeria de posição. Aqui, ó, posição, está correto. Então, a opção 1 está correta. O composto pente 2-eno e o metil but 2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. A gente viu que eles são isômeros de cadeia, que uma é linear e a outra é ramificada. Então, até agora, a 1 e a 2 estão corretas. 1 e 2 estão corretas. No 3, ele fala que o propanal e o propanona apresentam entre si isomeria de compensação, que é a metameria. A gente observou que a isomeria é de função. Então, a 3 está errada. E o 4, ele fala que o etanoato de metilo e o metanoato de etilo apresentam isomeria de função. A gente viu que é isomeria de metameria. Então, essa está errada. Então, as únicas opções corretas são a 1 e a 2. Então, é a letra A, ok? Então, essa foi nossa correção. Até a próxima. Tchau, tchau.